Olá, bom dia, turma! Hoje vamos dar continuidade ao assunto que vimos semana passada. Quem lembra qual foi o assunto que vimos semana passada? Falamos um pouco sobre ordinal numbers, certo? Falamos sobre os números ordinais, que como o próprio nome já diz, ele mostra para nós a ordem de pessoas, a ordem de animais, de objetos em algum lugar, certo? Ele vai expressar para nós a ordem, ou seja, o lugar onde a pessoa se encontra, onde o animal, o objeto, certo? E para nós em português, nós temos esses números como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Em inglês, como vocês fizeram pesquisa semana passada, muda um pouco essa pronúncia, tanto a pronúncia como a simbologia, ou seja, como é mostrado para nós através de símbolos, certo? Em português, nós temos dessa forma, certo? Já em inglês, vai ser de acordo com o nome em inglês, certo? Então, observamos que essa simbologia é através do numeral e através das duas últimas letras do nome, certo? Então, em português é dessa forma, em inglês nós temos que primeiro é first, certo? Como vocês pesquisaram, ó, first. Então, pegamos as duas últimas letras e colocamos junto ao numeral, que isso aqui indica o quê? Que são números ordinais. E assim por diante. Mostrei para vocês que o primeiro, o segundo e o terceiro, em inglês, eles vão ser diferenciais, porque somente eles que vão estar com as terminações dos seus nomes. A partir do quarto até o número 20, todos vão terminar com TH, certo? Por quê? Porque é o final da palavra em inglês. Como nós temos first, second, third, fourth, fifth, sixth. Então, a partir do quarto, todas as terminações até o 20 são em TH. Só o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Ó, o primeiro é first, segundo, second e terceiro, third. Então, pega as terminações dos numerais ordinais seguido do numeral, certo? Então, a tarefinha de hoje é uma tarefinha avaliativa, certo? Vocês irão estar fazendo essa atividade que valerá nota. Então, prestem bem atenção, façam a atividade com muito cuidado para não errar e qualquer dúvida manda mensagem, tá? É uma atividade na folhinha. E aqui vocês podem observar que aqui tem uma fila, certo? Se existe uma fila, existe ordem, ou seja, existe primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Assim como em inglês existe first, second, third. Então, ó, observando essa fila, responda com os numerais ordinais em inglês por extenso. Em seguida, coloque o símbolo dos números ordinais de acordo com a posição de cada pessoa, certo? Então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês irão colocar a simbologia dos números ordinais de acordo com a posição de cada pessoa, certo? Então, aqui nós temos o first. Então, o que é que eu vou colocar nesse quadrinho? Eu vou colocar essa simbologia, certo? E assim vocês irão fazer com todas essas pessoas que estão na fila. Logo após, nós temos algumas perguntinhas de acordo com a posição de cada um. Nessa perguntinha, nós iremos responder com os números ordinais, não a simbologia, certo? E sim o número, ou seja, o numeral, vocês irão escrever por extenso. Ou seja, vocês vão colocar o nome do numeral em inglês, certo? Por exemplo, na letra A, o menino de boné ocupa o lugar na fila. Então, qual é a posição do menino de boné? Após ter feito todos os
números ordinais em inglês, vocês vão ver que o menino, ele ocupa uma posição, certo? Nós temos que ele ocupa a 8ª posição. Em inglês, nós temos que é 80th. Então, vocês vão lá e colocam a palavra aqui, certo? Preenchendo esses espaços de acordo com a posição de cada um. Entenderam? Então, vamos lá recapitular. Na imagem, vocês colocam a simbologia dos números ordinais. Já nas perguntinhas, ou seja, nessas questões, de acordo com essa fila, vocês irão colocar o nome por extenso da posição de cada um nessa fila, ok? Então, como eu falei, é uma atividade avaliativa, vocês fazem. Segunda-feira, levem para a escola, que eu vou estar recolhendo para fazer as devidas correções. Essa atividade valerá nota. Assim como as demais atividades são importantes, e é importante que vocês também me mandem as atividades, essa aqui valerá uma pontuação a mais, ou seja, valerá a nota. Então, vocês devem enviar para a escola segunda-feira, que eu vou estar lá recolhendo essas atividades, ok? Beijos, até a próxima aula.